Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que assiste as nossas postagens, as nossas reflexões. Obrigado mesmo a você que tira um tempo para ouvir-me, para escutar-me. Tenho a plena consciência que minhas palavras são insuficientes para satisfazer o coração dos ouvintes. Estou muito aquém dos pregadores, dos formadores, dos professores, dos mestres. Mas eu digo como disse Amós, não sou profeta, nem filho de profeta, mas Deus me chamou. E louvo a Deus e agradeço a Deus por todos vocês que prestigiam o nosso trabalho. Estamos em pleno tempo comum, queridos irmãos, queridas irmãs. Pela liturgia da igreja. E o tempo comum, é bom termos isto em mente, é aquele momento, é aquele período que Jesus volta ao Pai, ascende aos céus. Ele sai desta dimensão física. Ele vai dizer: onde estiver 2 ou 3, lá eu estarei. Ele está em nós. O reino dos céus está dentro de nós. Então ele não nos abandonou. Ele continua presente. Mas termina a sua missão nesta terra, ele ascende ao Pai, aos céus, e começa então a missão da igreja. Começa então a missão dos seus discípulos, pastoreada literalmente pelos seus apóstolos, que tinham a consciência que sobre eles Jesus tinha colocado o apóstolo São Pedro. Então este tempo comum é o nosso tempo, o seu, o meu tempo. É o tempo da igreja, é o tempo que precisamos antes de qualquer outra coisa, nos tornarmos discípulos de Jesus. Uma vez discípulos dele, estamos prontos para a missão adigentes. A missão que não é fácil, a missão que é espinhosa, a missão que muitas vezes nos faz refletir, como disse o profeta Elias: mataram todos os profetas e só eu fiquei. Às vezes dizemos isso porque é uma realidade, às vezes dizemos isso porque de certa forma queremos nos ensoberbecer: só eu permaneci, só eu sou o único que faço a vontade, como aquele fariseu que lá no templo rezava: eu não sou como os demais homens pecadores. Eu pago dízimo, eu sou... Mas isso tudo faz parte deste tempo comum da nossa caminhada. E nestes dias estamos vendo, desde aquele relato que Herodes mandou matar João Batista, antes disso nós tivemos a morte de Tiago Maior, por aí vai. Nós estamos vendo, inclusive a partir dos Salmos, o povo pedindo socorro. Senhor, é só o Senhor mesmo. Porque para nós não há outra possibilidade salvífica, para nós não há outra possibilidade de socorro, de salvação, é só o Senhor. E no Salmo de hoje, por exemplo, o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Estamos meditando profecias de Jeremias e ele mandando ver, mandando lenha. Foi preso, foi sentenciado à morte.
Mas Deus não o deixou morrer, mas ficou com um jugo, com uma canga no pescoço, porque ele profetizou contra o rei, profetizou contra as autoridades de Israel, profetizou contra o templo, profetizou contra Jerusalém, contra a nação de Israel. Disseram: esse homem é digno de morte. E ele estava ao lado de outros profetas, como já disse, os profetas da corte, que não estavam preocupados com Deus, mas com a sua posição social, com a sua comodidade, com a sua zona de conforto. Ou seja, para manterem a sua zona de conforto, eles não podiam pregar contra o rei, contra o templo, contra Jerusalém. Eles precisavam estar aliados. Vamos preservar a nossa pele. E Jeremias estava profetizando uma mensagem totalmente contrária. O que diziam os sacerdotes, o que diziam os outros profetas. Então, por isso, os salmos que temos visto estes dias, eles caem perfeitamente sobre Jeremias, porque ele era um dos que estava dizendo: Senhor, socorre-me dos violentos, das injustiças. Eu não tenho para quem pedir. Esses salmos, eles casam perfeitamente com a situação de penúria e injustiça que o profeta Jeremias estava vivendo. Hoje, ouvi, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, em brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. É eu para ter esse privilégio, esse fundo musical, né? As maritacas aí cantando. Deus está dizendo, não obstante as duras mensagens que ele mandou Jeremias profetizar, ele está dizendo: eu mudarei a sorte do meu povo. Eu transformarei o seu luto em alegria, em festa. As virgens poderão dançar alegremente, coisa que em momentos distintos e específicos Israel ficou privado. Eles penduravam os seus tambores, os seus instrumentos, as suas harpas, porque diziam: como vamos cantar ao Senhor? Mas Deus agora está dizendo: eu vou mudar esta situação. Então isto é extremamente importante. Um outro ponto de reflexão também que quero fazer consiste no seguinte: porque o profeta Jeremias pregou uma mensagem contra o seu próprio povo, o povo de Deus, que se chamava pelo nome do Senhor. Ele foi sentenciado à morte, ele recebeu uma canga, um jugo, e andava com aquele jugo. Porém, chega um dia que o profeta Ananias, é interessante este ponto, o profeta Ananias tira o jugo de sobre o profeta Jeremias. E a gente lê no texto sagrado que Jeremias seguiu o seu caminho. Há um ditado popular que diz que quem de uma escapa 100 anos vive. E Jeremias segue o seu caminho. Observe o que é a autêntica missão profética. Não é o profeta, não é o sacerdote da corte.
É o profeta solitário. É o profeta que carrega o seu fardo. É o profeta que tem a convicção do seu chamado, da sua vocação. Não é qualquer um. É bom que isto seja entendido. E a corte pode significar muitas coisas. Eu tenho que ficar deste meio aqui para eu não ficar mal na foto. Eu preciso ser o politicamente correto. Eu preciso salvar a minha pele. Eu preciso ter o meu todo mês. Eu preciso ter o meu carro, o meu plano de saúde. Epa! O que é isso? Aquela corte significa muitas coisas. E exatamente porque aquela corte não acabou, ela continua, é que a gente não tem mais profetas. Então há uma diferença muito grande entre o profeta que Deus chama. Isso aconteceu com Amós, como disse ainda agora. Eu não sou profeta e nem filho de profeta. Eu sou cultivador de sicômoros. Eu estava atrás do rebanho quando Deus me chamou para profetizar. E ponto. Há um preço a pagar. Os sacerdotes e profetas da cor disseram, olha, vai profetizar em outro lugar, porque aqui tu não vai te criar. E profeta não se cria mesmo. Jeremias está livre e ele segue o seu caminho. Porque o profeta Ananias, do santuário de Gabaon, lhe tirara o jugo do pescoço. Mas enquanto Jeremias está indo livre pelo seu caminho, veio-lhe a palavra do Senhor e disse, volta. Volta. E vai falar inclusive com o profeta Ananias que te libertou, que tirou o jugo do teu pescoço. Vai lá, com esse homem que te fez um grande bem, que te livrou da morte, que te deu a liberdade, e diz para ele, porque tu não falastes a palavra de Deus, porque tu ensinastes para o povo, porque tu fizeste o povo crer numa mensagem que Deus não te mandou falar. Eu estou tirando de sobre o teu ombro um jugo de madeira, mas vou colocá-lo um de ferro. E inclusive tu, Ananias, este mesmo ano morrerás, porque tu não falaste a mensagem que Deus mandou, mas aquilo que tu querias. Cuidado, queridos irmãos. Apesar que hoje a dimensão profética, ela diluiu-se de uma tal forma que não tem nada a ver com os profetas que Deus levantara. Mas muito cuidado. Você que se diz cheio do Espírito Santo, todo adornado do Espírito Santo, é cheio de dons e carismas e está profetizando coisas que Deus não mandou. Cuidado. Jeremias já está livre e Deus diz, volta e vai falar inclusive com o profeta Ananias que te libertou. Aliás, este mesmo ano, tu também morrerás. E no 7º mês daquele ano, o profeta Ananias morreu. Do jeitinho que o profeta Jeremias tivera dito. Porque sobre ele, verdadeiramente, viera a palavra do Senhor. Fazendo uma síntese da liturgia destes dias, assim que Jesus soube da morte de João Batista, o que é que ele fez? Ele foi para um lugar distante, um lugar deserto, um lugar afastado. Ele pegou um barco e foi para lá. Ele deixou a terra que mata os profetas e foi para um lugar deserto, afastado, solitário, com os seus discípulos. Vejam como a missão de profeta é difícil.
Jesus disse: ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Houve ocasiões em que Jesus afastou-se, Jesus fugiu, não por medo, mas porque ele sabia que tinha muito a fazer e ele sabia a hora exata em que deveria entregar a sua vida. Ao saber da morte de João Batista, Jesus vai para um lugar deserto e afastado, porém, a multidão percebeu aquilo. Enquanto Jesus foi de barco, a multidão margeou aquele ambiente. E quando Jesus desembarcou lá naquele lugar afastado e deserto, a multidão lá já estava. Quando Jesus viu a multidão, ele encheu-se de compaixão. E quando nos enchemos de compaixão, aqui está uma mensagem para todos nós. Quando nos enchemos de compaixão, a compaixão se traduz em gestos concretos e imediatos. Claro que é mais fácil, Jesus viu e sentiu compaixão. É mais fácil a gente não ver. É mais fácil a gente virar as costas. É mais fácil a gente ignorar. Porque só sente compaixão quem encontra o tesouro escondido no campo, quem encontra a pérola de grande valor. Os peixes adequados, os peixes que não são descartados. Jesus viu e sentiu compaixão. É melhor não sentir compaixão do que comprometer-se. É melhor não sentir compaixão, porque sentir compaixão é sinônimo de agir imediatamente e concretamente. Sentir compaixão é arregaçar as mangas. Sentir compaixão é sujar os pés com a lama, com a poeira da estrada e ferir-se nos espinhos. Então é melhor não ver, é melhor não colocar-se, é melhor despedir a multidão do que sentir compaixão. E prestemos atenção que a compaixão de Jesus ela é tão real que Jesus logo curou os doentes. Os doentes que estavam ali no meio da multidão, ele curou, porque ele via aquele povo como ovelhas sem pastor. Mas Jesus não ficou apenas na parte religiosa, na parte mística. Ao entardecer chegou a fome. E qual foi a palavra dos discípulos? Olha, a hora está avançada, a noite vem chegando, despede o povo, não tem comida, deixe que eles comprem alguma coisa para comer, despede a multidão. E Jesus diz, eles não precisam ir embora. Tenhamos cuidado, que muitos discípulos de Jesus Cristo são especialistas em dizer, manda embora. Manda embora. Problema não é conosco. E Jesus deu-lhes uma mensagem capital, essencial para o discípulo missionário de Jesus Cristo. Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Como dai-lhes vós mesmos de comer? O que é que tem aí? 5 pães, 2 peixes, tenho 7. Se tenho 7, tenho tudo que esse povo precisa. Se tenho 7, tenho a perfeição absoluta. Se tenho 7, tenho o tesouro escondido no campo, tenho a pérola de grande valor, tenho o peixe dos peixes, que não pode ser descartado, ele precisa ser recolhido e guardado no mais íntimo do nosso coração, porque ele é o segredo da felicidade. Dai-lhes vós mesmo de comer. E quando chega hoje, Jesus mais uma vez se afasta. Ele vai para uma terra distante, para a região da
Sidônia, de Tiro e da região de Tiro e Sidônia. E quando ele chega lá, uma mulher vai pedir-lhe socorro. E mais uma vez, vamos encontrar os discípulos de Jesus dizendo: Senhor, despede essa mulher. Manda ela embora. Ela está importunando. Despede-a. Mas despedir também era sinônimo de soluciona o problema dessa mulher, para que ela pare de nos atormentar. E é interessante, queridos, o diálogo de Jesus com aquela mulher. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus deixa claro o protagonismo da salvação do povo israelita. Isso não quer dizer que a salvação é somente para eles. Eles eram o povo sacerdotal, eles eram o povo que deveriam espalhar o monoteísmo, o amor de Deus para o mundo, porém fecharam-se. Mas Jesus faz questão, Jesus não vai apenas realizar um milagre. São Mateus não está contando simplesmente uma bênção, um favor que Jesus dispensa a uma mulher que está com a filha endemoniada. Isto aqui é uma formação. Jesus não tinha Harvard. Ele não era pós-doc. Ele não era PhD, mas ele formava. E São Mateus está fazendo questão de mostrar o ensinamento, a formação que Jesus está dando para os seus discípulos. Primeiro, ele afasta-se para uma região pagã. Tiro e Sidônia. Não tinha nada a ver com o território israelita. Não tinha nada a ver com a nacionalidade de Jesus Cristo. E ele está indo para um território pagão. E lá naquele território pagão, diante da dor de uma mulher, Jesus fica em silêncio. Os discípulos entram em ação e dizem: despede essa mulher. Eles já tinham dito lá atrás: despede a multidão. E para completar, Jesus vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto, matou a charada. É isso mesmo, Senhor. Tu não tem que fazer nada por essa mulher porque tu não foi enviado para cá. Porém, aquela mulher mostrou que fora, além das fronteiras de Israel, havia fé verdadeira. Havia pessoas que criam de verdade, havia pessoas que depositavam a sua confiança em Jesus Cristo. E não foi à toa que aquela mulher dirigiu-se ao tesouro escondido no campo. Aquela mulher não desistiu, aquela mulher não recuou, aquela mulher não declinou no seu propósito. Aí depois que Jesus diz aquilo, a mulher prostra-se, a mulher clama, a mulher aí que ela insiste no seu ideal. Afinal, era a sua filha que estava miseravelmente possuída por um espírito maligno. E Jesus diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar à mesa aos cachorrinhos. Os discípulos estão ali espiando, observando, analisando o que é que Jesus vai fazer. Aí a mulher dá o tiro de misericórdia. Ela disse: sim, Senhor, eu sei de tudo isso. Mas os cachorrinhos, as cadelinhas, e não são cadelinha de raça,
Inclusive ao lado do seu povo, nós somos o nada, do nada, do nada, do nada, do nada. É um monte de zero depois de vírgula, que não podemos sequer ser chamados de vira-latas. Só que esses cachorrinhos, esses vira-latas, também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí pronto. Diante disso, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Lá em terra pagã, lá em terra distante, além do seu território, além da sua nação, além das suas fronteiras, para a qual ele for enviado, Jesus está dando uma lição para os seus discípulos. Logo após a ressurreição, ele está dizendo: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Vocês lembram daquele acontecimento com a mulher Ciro Feniz? Vocês perceberam que fora de Israel houve pessoas que acolheram a minha mensagem, que tiveram uma fé extraordinária? Vocês lembram daquele episódio? Portanto, ide por todo mundo. Não pensem que vocês precisam ficar aqui engessados, restritos às nossas fronteiras. O meu evangelho é para que seja pregado por todo mundo. Não esqueçamos que na multiplicação dos pães sobraram 12 cestos. Essa é a missão. Esse é o tempo comum. Neste tempo comum, precisamos ter a consciência que sobraram 12 cestos de 5 pães e 2 peixinhos. 12 cestos dos 7. 12 cestos do tesouro escondido no campo, da pérola preciosa. Os discípulos de Jesus, hoje, eles são mais uma vez projetados aos 4 cantos da terra para levar esses 7 da totalidade, do absoluto, do total, do integral, daquele que nada falta, daquele que é suficiente, daquele que tudo preenche, daquele que tudo pode resolver. Não esqueçamos que ao lado de determinadas pessoas nós podemos dizer: eu nasci na igreja, recebi todos os sacramentos da iniciação cristã, a minha família é uma família tradicional, está na minha família a construção desta comunidade, desta praça, desta capela, está na minha família os laurés, os troféus desta obra ainda permanecer até hoje. Tenhamos cuidado, porque a mensagem de Deus não é para a minha família. Também, mas não num sentido fechado e absoluto. Gosto de repetir, o Deus que tirou o povo do Egito não impediu que ele fosse cativo para a Babilônia. E foi lá na Babilônia que eles comeram o pão sem manteiga ainda. Deus não impediu. Ele que abriu o Mar Vermelho, tirou o povo de lá. Ele não impediu. Quando nos fechamos, quando achamos que somos os protagonistas, quando achamos que nada vai acontecer sem que eu lá esteja, o profeta Elias disse: só eu restei.
mataram todos os profetas do Senhor e só eu fiquei. A palavra do Senhor veio e disse para ele: Elias, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram, que não se curvaram diante de Baal. Somos discípulos de Jesus? Estamos acolhendo o chamado de Jesus Cristo? Para além de nós, para além das nossas fronteiras, para além das nossas convenções e conveniências, há uma mulher aflita que está suplicando porque sua filha, porque seu filho está miseravelmente atormentado. Ainda sentimos compaixão? Por que não queremos olhar para problemas? Não é mais fácil dispensar, mandar embora? O discípulo de Jesus Cristo, ele tem a solução. Porque ele tem ao lado dele os 7 que o chamou e que o enviou. E que diz: eu estarei contigo todos os dias. Eu darei o livramento. Não importa se colocaram sobre teus ombros um jugo, uma canga, não importa se te sentenciaram à morte. Eu sou suficientemente poderoso para te livrar. Mas não pensa que na hora em que eu te livrar, tu tens agora que cruzar os braços e seguir o teu caminho. Quando Jeremias está livre, está indo o seu caminho, a palavra de Deus vem: volta lá com aquele que te libertou. Quando Jesus pensa que vai descansar em um lugar deserto e afastado, tem uma multidão e lá ele sente compaixão. Ou seja, a morte de João Batista não o impediu que ele continuasse sentindo compaixão por aquela multidão. Ele cura os seus doentes e pela tarde chega a fome. Ele diz: é mais um problema que precisamos resolver. Compaixão é isto. Que desça sobre todos nós essa bênção do Senhor, essa consciência da vocação, a consciência do chamado, a consciência do discipulado, a consciência da capacidade de resolver problemas, situações. É claro que tem situações que, se Deus não resolver, menos ainda nós resolveremos, mas há muitas situações que podemos resolver e Ele colocou sobre nós a capacidade de resolver. É por isso que Ele disse: eles não precisam ir embora, dar-lhe vós mesmos de comer. O meu povo não precisa sair por aí mendigando. O meu povo não precisa estar aí na fila de hospital, 4, 5 anos, implorando por um exame, por uma cirurgia. Dá-lhes vós mesmo de comer. O que é que vocês estão fazendo com esse tanto de dinheiro que entra dia após dia? O meu povo não precisa sair aí de ônibus, pegando 2, 3 ônibus para voltar para sua casa. Ei, é preciso fazer alguma coisa. Meu povo não precisa ficar sem energia, sem água, sem a sua medicação. Dá-lhes vós mesmo de comer. Que o Espírito do Senhor se derrame sobre nós. Aquele Espírito que fecundou Maria Santíssima. É tão bom rezar, né, queridos? Rezar para Nossa Senhora. 1000 Ave Marias, o terço, o rosário. Tem gente que anda com o rosário todo enrolado, né? Mas para mostrar para os outros: é porque eu rezo não sei o quê. Será que está adiantando alguma coisa? Estamos sentindo compaixão? Ou a gente fecha os olhos para não ver? Jesus viu a multidão, imediatamente sentiu compaixão e começou a curar os doentes. Jesus é aquele que soluciona problemas. Peçamos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos.
auxílio dos cristãos, saúde dos enfermos. Que ela interceda por nós, não para sermos pessoas poderosas, mas para que possa cair a ficha. Cair a ficha. Será que eu não estou indo para o inferno com este terço, com este rosário enrolado na mão, no pescoço, no corpo todo? Será que eu não estou indo para o inferno abraçado com a Bíblia? Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.